Todo mundo passou calor em alguma medida no Brasil nos últimos dias, né? Pois é, gente. Pela primeira vez na história, a média global de temperatura fica 2 graus acima da era pré-industrial. O recorde batido na última sexta-feira ocorre num ano marcado, claro, pela presença do El Niño, você ouviu falar bastante sobre isso, mas também pelo aumento da concentração na atmosfera de gases que provocam um efeito estufa. Em 2016, quando o fenômeno também estava presente, o mundo bateu picos de calor, mas a temperatura subiu 0,94 grau, metade do que é registrado agora. A gente está falando em 2 graus acima da era pré-industrial. O Brasil também teve recorde de calor nos últimos dias. Uma cidade do interior de Minas Gerais teve o dia mais quente da história das medições no Brasil. Sabe quanto, Sheila? Quase 45 graus. Uau. Não é sensação térmica, não. É o marcado no termômetro. Quem vai trazer esse e outros detalhes pra gente é a Luciana Viana, falando direto de Minas Gerais. Temperatura de momento aí agora, Lu. Bom dia. Os agradáveis 21 graus em Belo Horizonte, que tem aqui um Belo Horizonte que hoje está bem nublado, nuvens carregadas, chuvisca nesta manhã, né? Depois de muito calor, um calorão, um sol para cada um na semana passada. Muito bom dia para vocês, meninas, a todos os nossos ouvintes. A cidade que agora entra, né, para a história do Brasil como a mais quente é Araçuaí. Araçuaí fica no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha fica na região nordeste de Minas Gerais. São 34.300 habitantes, a quase 700 quilômetros aqui de Belo Horizonte, né? A capital. 44 graus e 8 décimos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O registro anterior, pouco menos, 44,7, Bom Jesus do Piauí, lá em 2005. Aí em 2020... Nova Maringá, no Mato Grosso, 44,8. Mas então chega ela, Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, a Mineirinha, e registra 44 graus e 8 décimos. Esse registro foi feito no domingo, né? E o assunto explodiu aí de domingo para cá. Bom, foi a 8ª onda de calor que atuou no Brasil e ela terminou no fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O fenômeno estava em atuação, né, desde o dia 8 de novembro, causou muitos transtornos, desconfortos, né, em várias partes do país. Aqui em Belo Horizonte, nós registramos 37 graus e 9 décimos, quase 38, hein? Em Belo Horizonte, a capital, que tem realmente uma bela vista, um Belo Horizonte e muito calor. É, mas 21 graus agora, tempo Nossa, quentinho. Perfeito. Aliviou bem, né? Aqui o em São ideal Paulo é o que também. a gente está acostumado por aqui. Por aqui também o pico foi de quase 38 graus, Lu, mas quase 45, Araçuaí. Nossa. É uma cidade predestinada, né? Araçuaí, hein? É, o povo sua aí. Sua bastante. Sua bastante. Obrigada, viu, Lu? Bom trabalho. Beijo, pessoal, para todos nós. Valeu, um beijo. Dia. E olha, no sul do país as chuvas não dão trégua, pelo menos 7 pessoas morreram em razão das tempestades nos últimos dias. Em Santa Catarina, região da Serra, o Vale do Itajaí também foram os locais mais atingidos. 71 cidades estão em situação de emergência, 11 em calamidade pública. No Rio Grande do Sul, Guaíba alcançou o maior nível desde a enchente histórica de 1941. 4 pessoas morreram, mais de 17 mil tiveram de sair de casa. A gente tem informações também ao vivo, agora direto de Porto Alegre. Gilberto Echauri conosco, nos atualizando nesta manhã. Bom dia para você, Echauri. Bom dia, Sheila, Carla e a todos. Pois é, o nível do Guaíba atingiu os 3 metros e 38 centímetros à meia-noite desta terça-feira. É a medição mais recente que temos aqui da Prefeitura de Porto Alegre, de acordo com a Defesa Civil também, marca mais alta desde a enchente histórica de 1941, quando a água chegou aos 4 metros e 75 centímetros e alagou o centro da cidade. Lembrando que a cota de inundação ali do Guaíba, na região do Cais, é de 3 metros. As comportas do sistema de proteção contra enchentes foram fechadas, são mais de 10 estruturas que atuam como barreiras para evitar que a água invada as vias do centro da cidade. 3 estações da Transurb, que é um metrô de superfície aqui da região metropolitana, permanecem fechadas desde ontem. Estação Mercado, Rodoviária e São Pedro, que são as 3 primeiras, já que a linha começa aqui em Porto Alegre e vai até Novo Hamburgo. E ainda não há previsão de retomada deste serviço.
Ontem o governador Eduardo Leite visitou a região do Vale do Taquari, avaliou a dimensão dos impactos causados pelos temporais, mobilizou estruturas do governo estadual nesses trabalhos de amparo às vítimas e reconstrução das cidades afetadas. O governador também lembrou que já foi aberto o processo para a contratação de um serviço de radar meteorológico para reforçar a prevenção contra esses eventos adversos, porque muitas pessoas, infelizmente, novamente foram pegas de surpresa por conta do volume da água. Esses eventos extremos que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, como você bem disse, Sheila, causaram a morte de 4 pessoas no Rio Grande do Sul e 3 mortes em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, danos foram registrados em 158 municípios, há mais de 15 mil pessoas que estão fora de casa, entre desabrigados e desalojados. Em Santa Catarina, né, mesmo, além dessas 3 mortes, mesmo após a trégua da chuva, o estado tem pelo menos 40 cidades com abrigos que foram abertos. Desde o dia 14 de novembro, pelo menos 67 municípios já registraram danos e a Defesa Civil catarinense confirmando, portanto, além desses 3 óbitos, uma pessoa também desaparecida no estado catarinense. Sheila e Carla. Valeu, Echauri, pelas informações. E olha, Sheila, ontem a Band trouxe uma entrevista com o Rodrigo Cordelini. A família dele ficou presa em um telhado, talvez você se lembre dessa situação. Foi em setembro, né? Naquele momento em que houve chuva muito, muito forte no mês de setembro, naquela primeira onda, né, em que cidades do Rio Grande do Sul acabaram sendo engolidas pela água, e esse pedreiro viveu um drama, ficou 8 horas preso num telhado com a família dele, enquanto a água tomava conta da residência. Um barco conseguiu chegar até esse ponto e fazer o resgate da família. Você, imagino que se lembre dessa história. Sim. Conseguiu reconstruir a casa, conseguiu, por meio de doações também, comprar outros móveis e perdeu tudo de novo. Ai, gente. Perdeu tudo de novo nessa última chuva. E é muito triste, sabe? Eu ouvi o relato dele dizendo, eu até tinha esperança depois do que aconteceu. Naquele momento em que ele ficou com a família 8 horas preso no telhado, ele achou, vamos morrer aqui. Quando foram resgatados, é aquela chance de uma nova vida, vamos reconstruir, bola pra frente. E agora tudo perdido de novo. Ele se queixa que havia até o alerta de que isso poderia acontecer, de que a casa poderia ser tomada pela água novamente, mas que não houve ajuda para retirada desses novos móveis, dos eletrodomésticos, e aí infelizmente perdeu tudo, e agora é uma fala de completa desesperança, porque ele diz, eu não botei os meus filhos no mundo para que eles passem por tanta necessidade, era para que eles tivessem uma condição melhor do que a que eu tive, e não é isso que ele está conseguindo dar para essas crianças. É triste demais ouvir esse relato e sempre a gente traz aqui, parece que é uma ladainha que não faz sentido. Ai, perdeu tudo pela chuva, perdeu tudo novamente. É isso, quando você humaniza as histórias, né? Quando você coloca da cara para as pessoas que estão passando por isso, sofrendo isso, é que dá para entender a dimensão, né, das perdas materiais e também perdas psicológicas e de saúde mental para essas pessoas. É muito difícil o que está acontecendo no Sul. E quando a gente vê histórias se repetir, como no caso desse senhor, né? Quando a gente vê histórias se repetir, e aí se repete no caso dele, quando a gente dá cor, forma, rosto para essa história, para esses números sobre os quais a gente fala, de pessoas prejudicadas ou que perderam tudo, de gente que perdeu seus familiares, houve mortos, né? Mais uma vez, essa história daqui a um mês possivelmente se repete. A gente não vê uma ampla política pública para que essas pessoas não voltem, por exemplo, para os mesmos lugares, para que elas recebam outro tipo de atendimento, um amplo investimento nas defesas civis de todos os estados, para que melhore esse atendimento às pessoas, para que ele seja mais eficiente, mais rápido, né, para que as pessoas não estejam nesses locais quando vem a chuva forte, com risco de deslizamentos, e para que elas não voltem a ocupar os mesmos lugares, né? E o que infelizmente acaba acontecendo é isso, elas voltam para os mesmos lugares por uma falta de opção e por uma falta de política pública destinada a isso, né? Estamos falando do sul do país, mas replique essa mesma lógica para todos os cantos do Brasil em que essa história, infelizmente, acontece de novo, de novo e de novo. E não vai ser por isso que a gente vai deixar de falar e deixar de cobrar, né? Pois é, a gente vai para o norte do país agora, porque depois de ficar semanas em alerta por causa da fumaça, os moradores da capital do Amazonas se preparam agora para chuvas intensas. Conta, Vitor Litaif.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emite alerta de chuvas intensas no Amazonas para esta terça-feira. O comunicado também é válido para regiões dos estados do Acre, Pará, Rondônia e Roraima. O Instituto prevê de 20 a 50 milímetros de chuva e ventos de até 60 quilômetros por hora. Manaus segue coberta por fumaça de queimadas. Pelo quarto dia consecutivo, a qualidade do ar é considerada péssima, segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental. Vamos falar agora sobre a eleição na Argentina, com a vitória neste fim de semana de Javier Milei. E a gente já está aqui nesses passos seguintes, nesses primeiros dias depois da confirmação dessa vitória. O presidente eleito reafirmou a promessa de privatizar a estatal de petróleo do país e os meios de comunicação ligados ao governo. Também mantém o ponto mais polêmico da campanha, o de fechar o Banco Central, muito embora em alguns momentos nessa reta final de campanha tenha explicado ou moderado o tom em relação a esse assunto, não mais falando em fechamento do Banco Central, mas em mudança do papel no Banco Central e aos poucos, não de maneira repentina, fecha-se o Banco Central. Não, de fazer um processo que possivelmente no futuro resulte no fechamento de um Banco Central, do Banco Central argentino, mas que isso não seria imediato. O dia seguinte à vitória nas urnas foi marcado por entrevistas concedidas a emissoras de rádio do país. Milei não tocou no assunto dolarização nessas entrevistas, preferiu falar em competição entre moedas, para que depois de organizar a economia, os argentinos possam escolher o dinheiro que querem. O presidente eleito disse ainda que vai controlar a inflação em até 2 anos. Professor da pós-graduação em integração latino-americana da USP, Wagner Iglesias, alerta que promessas de ruptura feitas na campanha podem ser perigosas. O acadêmico diz que as propostas de medidas drásticas podem colocar em risco a gestão caso ela não entregue resultados imediatos. Presidente que tem uma minoria no Congresso e que tenta insistir com determinadas ideias sem ter lastro para isso, sem ter apoio, principalmente dos setores de elite política e econômica, é um presidente que se coloca em risco. E se a gente volta na história latino-americana, a gente pode pensar, por exemplo, no governo Collor no Brasil, lá nos anos 90. É um programa bastante radical de enxugamento da base monetária da sociedade, e um governo com minoria no parlamento, com resultados econômicos ruins, acabou caindo. Mas ontem mesmo a gente conversava aqui com o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Band News FM, que acompanhou esse processo eleitoral todo na Argentina. Ontem conversou com a gente direto de Buenos Aires e falamos de um dos aspectos e que é a visão de muitos analistas mesmo, A gente vai precisar entender o que era apenas retórica de campanha e o que efetivamente vai se realizar, vai se concretizar. Milei tem um desafio grande aí pela frente de compor, de fazer composições para conseguir governar. Deve enfrentar dificuldades muito grandes para colocar em prática as promessas econômicas feitas durante a campanha. O diretor das faculdades Rio Branco, José Maria de Souza Júnior, considera que as mudanças podem causar um primeiro impacto negativo sobre a população mais pobre. Uma proposta de cunho liberal, uma proposta que é o que ele preconiza, tende a acabar com muitos subsídios que parte da população argentina hoje depende para sobreviver. Essa retirada vai, em primeiro momento, implicar numa dificuldade maior para essa população. A gente precisa lembrar que são 40% das pessoas vivem ali abaixo da linha da pobreza e muitas pessoas dependem de algum tipo de benefício social. Pensando agora nas relações com o Brasil, ontem o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República cobrou um pedido de desculpas do presidente eleito. Segundo Paulo Pimenta, Milei ofendeu o presidente Lula de forma gratuita, diz que a situação precisa ser resolvida para que uma relação entre os dois seja estabelecida. A princípio, Lula não deve ir a Buenos Aires e o Brasil deverá ser representado oficialmente por um integrante da diplomacia, isso na posse de 10 de dezembro. Durante a campanha, Milei chamou Lula de comunista e corrupto num programa de TV. Quem deve comparecer à posse do argentino é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi convidado. Os dois, ele e Milei, tiveram uma conversa por meio de uma chamada de vídeo divulgada ontem. Você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estaria à sua disposição. E tenho certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger, você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil.
Professor de Relações Internacionais da Desculpa, Sheila, fui pegar de surpresa nessa, porque eu não tinha ouvido essa afirmação, não. Mas vem cá, gente, patriota, né? Tá brincando, ok, beleza, mas não é o caso. Quase torcendo pela Argentina. Outra coisa que depois a gente vai voltar na imagem, o que é aquilo ali do lado? Eu não sei se parecia uma faca, coldre de revólver. Exatamente, em cima da mesa? Isso, em cima da mesa, do lado da mão direita dele, depois a gente vai ver. Identificar o que é. Desculpa, Sheila, que eu fui surpreendida por essa coisa de torcer pra Argentina. E eu também não tinha ouvido o final dessa conversa, não, tinha ouvido o começo só. Mas, enfim, o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, expressa preocupação com as relações entre Brasil e Argentina no futuro. Ressalta, no entanto, que os interesses dos dois países, devem estar acima de paixões individuais. A região como um todo depende de um bom diálogo, de uma relação profícua, saudável, cooperativa entre esses dois importantíssimos países na região. E a minha torcida, claro, é que justamente prevaleça o pragmatismo sobre as diferenças ideológicas que existem, são evidentes, mas que não podem atrapalhar a relação entre esses dois estados. Bom, a gente está voltando aqui na imagem, o Lucas Belotti me ajudou, a enxergar ali. Parece ser uma faca mesmo, dentro de um... Quando abre um pouco mais a imagem, tá, Thiago? Tá do lado dessa mão que ele tá segurando a caneta Bic. Ali, é uma faca. Como a gente costuma analisar, desde esses últimos anos em que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no poder, e quando a gente analisa essas cenas, essas imagens que são divulgadas, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. A disposição dessas coisas que estão sobre a mesa, a fala, toda a conversa, nada disso é por acaso, tudo é muito planejado, inclusive uma faca colocada em cima de uma mesa de escritório no momento em que ele fala, com o presidente eleito da Argentina. É claro que muita gente atribui a eleição também, de Jair Bolsonaro, que no mesmo contexto de desesperança do brasileiro com relação às instituições, à política tradicional, ele foi eleito nessa busca do brasileiro por um novo caminho, assim como aconteceu com o Milei. Ontem a gente falava com o Sérgio Gabriel, Sheila, correspondente aqui do Grupo Bandeirantes, e ele atribuía, se não em 100%, em muito nessa desesperança do povo argentino, que não sabe mais para onde correr diante de uma inflação de mais de 100%. E uma pobreza, mais de 30% da população abaixo da linha da pobreza. É muita coisa, É muita coisa. As pessoas não conseguem consumir como consumiam antes, e a gente está falando de alimento, tá? A gente está falando de carne. Mas também a gente tem esse símbolo muito forte da facada, de Jair Bolsonaro no período de campanha, antes de ele ser eleito. E talvez essa faca aí também faça alguma referência, entendeu? A perseguições, que ele considera sofrer ao longo de toda a vida dele, de toda a carreira política. Mas é importante a gente sempre ter em mente isso aí, que tudo que está colocado ali, toda a disposição das coisas, tudo isso tem lógica, tudo isso tem método. Exatamente. Agora, só ainda a propósito dessas relações, e é claro que a gente vai falar muito ainda sobre isso, é só o comecinho, desse... Nem tomou posse ainda, são as primeiras falas depois de eleito, com divulgação, inclusive, do seu corpo ministerial. Por enquanto não foi anunciado o ministro da Economia, o que é bem importante para o povo argentino e para a América Latina como um todo, a gente saber quem será o ministro da Economia a conduzir as políticas econômicas na Argentina. E é importante também ficar de olho em como as relações entre empresas e setores, porque essas relações são absolutamente pragmáticas entre países, entre empresas e setores dos países, o quanto essas relações serão mantidas normalmente, o quanto elas têm poder ou não de impregnar as relações entre países, o quanto fica muito no discurso, mas quando você vai olhar na prática, essas relações seguem sendo estabelecidas, pelo menos entre empresas e setores. Será que consegue impregnar? Será que esse pragmatismo que a gente vê entre empresas viria também para o campo político e diplomático? A gente ainda vai ter de acompanhar pelo menos o próximo mês, os 2 próximos meses, para identificar a formação desse governo e as primeiras medidas ao longo de 2024. Guerra no Oriente Médio. Israel ainda não comenta, mas o Hamas afirma que a negociação de uma trégua na Guerra do Oriente Médio pode estar chegando a um acordo entre as partes. A agência de notícias France Press e a rede de TV Al Jazeera dizem que as tratativas envolvem a troca de reféns israelenses
por presos palestinos. A gente tem mais informações com o Arthur Coelho. O líder do grupo terrorista Hamas, Ismael Haniyeh, afirma que está perto de chegar a um acordo de trégua na guerra com Israel. O comunicado divulgado pela rede social Telegram estaria sendo mediado pelo Catar. Segundo a agência France Press, o cessar-fogo seria de 5 dias e implicaria também em uma pausa nas operações aéreas de Israel no sul de Gaza. O acordo incluirá também a troca de reféns, a passagem de caminhões de ajuda para abastecer Gaza e transferência de feridos para outros países. Há uma informação de que essas negociações acontecem há semanas, mas não avançam por decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ontem, o presidente norte-americano Joe Biden disse acreditar que um acordo com o Hamas para a liberação de reféns estaria mais próximo. Ao menos 240 reféns estão em posse do grupo palestino. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil elabora uma segunda lista de pessoas que devem ser trazidas aqui da faixa de Gaza para o Brasil. A relação deve ser mais abrangente, essa lista compreendendo avós e irmãos mais velhos de cidadãos brasileiros. Destaque com João Pedro Melo. Depois de alguns dias de negociação, o Palácio Itamaraty apresentou a segunda lista de brasileiros e parentes palestinos que querem deixar a faixa de Gaza. O documento tem 86 nomes e, segundo o interlocutor da área diplomática, Israel já recebeu a nova lista, que será entregue ao Egito ainda hoje. Os dois países controlam a fronteira que separa Gaza do território egípcio, e os que querem deixar o local sob o argumento de serem estrangeiros precisam cumprir uma série de critérios. Ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, a estimativa é de que 3.000 estrangeiros estejam aguardando alguma autorização para sair de Gaza. Os 32 brasileiros e parentes palestinos que estavam na região e que saíram na semana passada esperaram mais de 20 dias por essa autorização. Por fim, é bom deixar claro que a negociação para a liberação de nacionais também sofre influência de outros dois atores, Estados Unidos e Catar. O Senado pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição que limita os pedidos de vista e as decisões monocráticas nos tribunais de Brasília, mais de Brasília, né? Chegando agora com Thaís Sprovieri. O Senado Federal deve encerrar nesta terça-feira o prazo regimental de 5 sessões de discussões da proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Para aprovação é necessária a votação da PEC em 2 turnos com apoio mínimo de 49 senadores em cada um deles. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a ideia é que o plenário realize os 2 turnos ainda nesta terça-feira. A proposta prevê que ministros do STF não possam, por meio de decisão individual, cassar atos dos presidentes da República, do Senado ou da Câmara. Ele ainda limita pedidos de vista nos tribunais superiores. O texto foi aprovado pela CCJ do Senado em outubro em uma votação relâmpago em meio a decisões divergentes entre os membros das casas, como em pautas como marco temporal para a demarcação de territórios indígenas, por exemplo. Na semana passada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que mexer no Supremo não parece ser um capítulo prioritário nas transformações que o Brasil precisa. Ele disse ainda que enxerga com naturalidade o debate da proposta no Congresso. O presidente Lula tem até depois de amanhã para decidir se sanciona ou veta o projeto de lei aprovado pelo Congresso que trata da desoneração da folha de pagamentos. Matéria prorroga até 2027 o abatimento de impostos para 17 setores da economia que empregam 9 milhões de pessoas. O texto também estende o benefício para cidades com cerca de 140 mil habitantes. Parlamentares alertam que se o presidente decidir barrar a proposta, ele será derrotado no plenário. A área econômica do governo quer aumentar a arrecadação e tem recomendado o veto. O senador do União Brasil da Paraíba, Efraim Filho, diz que se seguir a indicação da Fazenda, Lula estará correndo um risco desnecessário. O governo já não conta com essa receita e o maior desafio do Brasil não é arrecadar mais, é gerar novos empregos. E o risco de ter um veto derrubado, tanto na Câmara quanto no Senado, onde as maiorias foram muito sólidas, é um desgaste político desnecessário que o governo não precisa correr esse risco. O setor produtivo cobra uma definição para planejar os investimentos e o orçamento do ano que vem. Fica em cima da hora mesmo, né? Vários orçamentos já estão sendo fechados nesse momento. É o que explica o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso. É necessário o empresário ter uma segurança jurídica para poder fazer esse planejamento. Vamos lembrar que esse processo ele vem desde 2011. Então esse é o normal para essas empresas. E muito importante que continue assim.
A continuidade da desoneração da folha de pagamentos foi aprovada com extrema facilidade no Congresso. Na Câmara, por exemplo, foram 430 votos a favor e somente 17 contra. No Senado, diante do consenso, a votação foi simbólica. A Band News FM dá início a uma série de entrevistas para discutir a situação das indústrias no Nordeste. É um conteúdo muito importante. Convidado de ontem foi o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Carlos Henrique Passos. O dirigente falou dos desafios do Estado para se desenvolver mais economicamente. A Bahia precisa urgentemente superar os desafios que fazem com que ela fique no nível de desenvolvimento inferior a outras regiões. O primeiro desafio é a infraestrutura, então nós precisamos resolver o problema das ferrovias, nós temos que resolver o problema dos nossos eixos rodoviários federais e nós temos que dar maior tecnologia portuária para melhorar a eficiência dos nossos portos. A Band News FM dá continuidade a essa série de entrevistas com representantes do setor industrial do Nordeste. Nós vamos ouvir o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Ricardo Essinger, hoje. Conversa vai ao ar a partir da 1h20 da tarde dentro do Band News no meio do dia, que tem a apresentação de Eduardo Oineg e Débora Alfano. Bolsa de Valores de São Paulo chega ao maior patamar dos últimos 2 anos. Ontem, mesmo com o feriado estadual, o feriado da Consciência Negra, teve pregão e o fechamento ficou nos 125.957 pontos, uma alta de 0,95%. Dólar comercial terminou o dia em queda de 1,1%, valendo R$ 4,85, o menor patamar de encerramento desde o dia 2 de agosto. Taylor Swift se prepara para as apresentações em São Paulo, que devem ser realizadas a partir de sexta-feira no Allianz Parque. Ontem, a artista fez o último show no Estádio Olímpico Newton Santos, no Rio de Janeiro. E a Sheila falou... Desce desse salto, que Taylor, desceu antes de mais do nada. salto, é. Não, pior é que ela não desceu, né? Não, continuou. O salto da bota dela, um salto altíssimo, quebrou de uma das botas. E não foi no finalzinho do show, não, né? Mas depois ela tirou de letra, viu? Porque ela acabou admitindo, porque a melhor coisa é isso, né? Você fingir normalidade funciona por alguns minutos, depois é melhor encarar mesmo a real, mostrar que quebrou, tirar que foi o que ela fez no final das contas. Então acabou tirando onda, né? Mulheres sempre entenderão o perrengue que isso significa na vida, né? Nossa, gente. Sempre. É triste, é triste. Bom, ontem a artista fez o último show, né, no Rio de Janeiro. A exibição de ontem, ela substituiu o espetáculo que estava marcado para sábado e que foi cancelado em razão das altas temperaturas, adiado, na verdade, para ontem, né? Por causa desse adiamento, o público foi menor, foi possível enxergar clarões, especialmente nas áreas mais próximas do palco. A passagem de Taylor Swift pelo Rio de Janeiro foi marcada por ocorrências policiais relacionadas ao show. Né, infelizmente, uma expectativa tão grande por parte de fãs que dormiram na fila até por meses. E a gente tem mais informações com a Luana Bernardes, né, trazendo atualizações sobre aquela situação, infelizmente, né, crime de latrocínio de um fã da cantora. E Luana, a gente tem agora a atualização de que ele levou mais de 20 facadas, né, enquanto estava na praia em Copacabana. Bom dia para você. Um caso que chocou muito, né? Foi depois do adiamento do show da Taylor Swift por causa do calorão no fim de semana, da temperatura extrema, e aí esse jovem estava na praia de Copacabana. A Polícia Civil descartou nesse fim de semana o envolvimento de um terceiro criminoso nesse crime. O Gabriel Mongeno, de 26 anos, ele foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na orla da praia da Zona Sul do Rio de Janeiro. E até o momento nós temos 2 presos, o Anderson Henriques Brandão e o Jonathan Batista Barbosa. O que chama atenção é que o Jonathan tinha sido solto no dia anterior ao crime, junto com o comparso Alain Ananias Cavalcantes. Eles tinham sido presos no dia 16 por furto de chocolate em uma loja de departamento, foram soltos, liberados. O Alain, segundo a polícia, não tem envolvimento com crime, mas o Jonathan, que estava em liberdade, com medida cautelar, ele tem envolvimento sim nesse crime, segundo a polícia, e foi preso junto com o Anderson, que também está envolvido nesse latrocínio, que é roubo seguido de morte. Portanto, o Jonathan foi preso no dia 16, liberado no dia 18, e logo depois ele cometeu esse assassinato, segundo a Polícia Civil.
Obrigada, Luana, pelas informações. Ontem a gente falou bastante sobre isso, né, Sheila, que foi feriado e às vezes a audiência ela não estava completa dos ouvintes que estão conosco todos os dias. Mas é um absurdo, foi uma decisão, inclusive ontem vocês repetiram bastante o nome da juíza que definiu a saída dessas pessoas. Eles foram detidos por roubo de chocolate, mas não foi pouco, né? Eram muitas unidades, então não é aquela coisa embora seja um crime de menor potencial ofensivo, é um crime que não demandou violência, mas eram pessoas com histórico de criminalidade enorme, uma capivara muito longa desses homens e que acabaram sendo soltos. E aí, em horas seguintes, ainda com, né, o alvará de soltura ali no bolso, eles participaram de um latrocínio e um deles deu mais de 20 facadas contra esse garoto que estava na praia. É muito triste e é revoltante, né? Coloque-se no lugar desses familiares quando você fica sabendo dessa história, né? De que 12 horas antes eles estavam numa audiência de custódia e foram liberados. Como disse a Carla, um crime de menor poder ofensivo é um dos aspectos avaliados, inclusive, por juízes em audiências de custódia, mas o outro aspecto é se é réu primário ou não. Né? E isso não foi avaliado, porque não se tratava de réu primário, a ficha era longa, inclusive no caso de um deles tem homicídio ali cometido em 2008. Então é muito revoltante quando a gente ouve essa história completa e os detalhes. Obrigada, Luana, que nos trouxe informações sobre esse episódio, mas a gente teve um outro muito triste também, que foi envolvendo a universitária de psicologia, Ana Clara Benevides. Ela deve ser enterrada hoje no interior do Mato Grosso do Sul. Morreu depois de passar mal durante a apresentação da cantora Taylor Swift, isso ainda na sexta-feira, quando ainda era proibido, vetado pela organização do show, entrar com água, com garrafinhas d'água por uma questão de segurança. Aí mudaram o protocolo, o procedimento, mas precisou morrer alguém para que esse protocolo fosse alterado. A gente traz mais informações agora com a Rosane Kotoski, também ao vivo com a gente. Bom dia, Rosane. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Isso mesmo, o corpo da Ana Clara Benevides, que morreu na sexta-feira, no primeiro show da Taylor Swift aqui no Brasil, vai ser sepultado hoje às 9 horas da manhã, na cidade de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul. O corpo da Ana Clara chegou ontem em Campo Grande, graças a uma vaquinha virtual. Em menos de 12 horas, os fãs da Taylor Swift e pessoas também que ficaram muito tocadas pela história da Ana Clara, foi levantado um valor de R$30 mil em menos de 12 horas, e aí o corpo dela foi trasladado ontem do Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Aí de Campo Grande foi levado para Sonora, onde está sendo velado, começou a ser velado ontem 7 horas da noite, vai ser velado até agora 9 horas da manhã, quando o corpo vai ser transportado então para Pedro Gomes, onde ele vai ser sepultado. Isso tudo aconteceu, né, nesse final de semana. A mãe da Ana Clara, a Adriana Benevides, agradeceu aos fãs, a toda essa movimentação, disse que a filha dela, sabe que a filha dela foi muito amada, agradeceu a todos e falou que quem for pai, que foi mãe, que Deus que abençoe os filhos dessas pessoas que ajudaram, né? Então, a Ana Clara morreu, infelizmente, durante o show, logo no começo do show, na segunda música do show da Taylor Swift lá no Rio de Janeiro, e aí, naquela movimentação toda, como vocês já falaram, né, depois as regras foram alteradas, a Secretaria Municipal de Saúde disse que ela teve uma parada cardiorrespiratória, mas que a causa da morte ainda não foi esclarecida e que o laudo do Instituto Médico Legal vai atestar o que levou ao óbito da jovem. A empresa, né, a organizadora do show, a Time for Fun, disse que realizou contato com a vítima, que deu toda a assistência, mas que respeita também o direito de privacidade da família e dos amigos nesse momento de dor, mas disse que a família não quis contato, mas mesmo assim reforça que tem um canal aberto com a família, que mantém-se solidário nesse momento, só que a gente precisa destacar que apesar de toda essa solidariedade, Sheila, Carla e ouvinte, quem levantou o dinheiro para fazer o translado do corpo da Ana Clara foram os fãs, foram eles. Em menos de 12 horas levantaram R$30 mil. E se a gente tiver um tempinho ainda, Sheila e Carla, eu queria destacar aqui quem que foi a Ana Clara, né, na vida das pessoas.
A Ana Clara era uma estudante de psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis, em Mato Grosso, e aí ela era tão querida, os relatos que a gente tem nas redes sociais, nas declarações, nas reportagens, é que a Ana Clara era uma pessoa de luz, por onde ela passava, ela deixava a vida das pessoas mais agradável. E prova disso, nessa madrugada chegou de Mato Grosso, de Rondonópolis, um grupo de 30 colegas da Ana Clara. Essas pessoas faziam faculdade com ela e todos falavam a mesma coisa, que a Ana Clara era uma pessoa muito feliz, muito de luz, que mudava a vida dessas pessoas. E aí eu fiquei me perguntando, né, tipo, para quem que a Ana Clara vai fazer tanta falta, logicamente, né, além da mãe, dos amigos e tudo mais. E aí eu entrei no Instagram da Ana Clara e vi uma postagem do dia 25 de junho da Ana Clara com o sobrinho dela, o João Lucas, e ela postou no dia 25 de junho uma foto, né, o João Lucas estava comemorando o aniversário de 9 anos, e ela escreveu: hoje a gente comemorou os 9 aninhos da vida desse serzinho que faz os nossos dias tão mais especiais. Te amo. Então, com certeza que a Ana Clara vai fazer falta muito, com certeza para o João Lucas também, que tem 9 anos, que comemorou o aniversário ao lado da tia, agora no meio do ano, e que daqui a pouco, infelizmente, vai ter que sepultar o corpo da tia, que foi se divertir lá no Rio de Janeiro, e volta dessa forma para a família. Infelizmente não voltou viva. Obrigada, Rosane. E é importante o que a Rosane fez, que como a gente estava falando, né, Sheila, no caso das enchentes, quando você coloca nome, quando você coloca um rosto, quando você mostra a família, isso consegue talvez trazer a dimensão, um pouquinho da dimensão do que é uma perda como essa, né? A entrevista da mãe é de partir o coração também, do pai, e a mãe falando, assim, muito sentida, obviamente, muito chocada, mas quem já perdeu uma pessoa querida sabe o que é pensar: a minha filha tá no Rio de Janeiro sozinha, eu não sei quando é que ela vai voltar. Quando a mãe diz isso, olha, é de arrepiar, porque quem já perdeu alguém muito próximo sabe que a sensação é justamente essa, né? Ontem, como a Rosane também trouxe, né, foram os fãs da Taylor Swift que fizeram essa vaquinha, a fanbase dela, como a gente costuma dizer, né, a base de fãs, é muito forte, é muito unida, e ontem se levantou a possibilidade de fazer até um protesto no meio do show, né, de fazer um período de silêncio ali em determinado momento do show, porque fã que é fã sabe de tudo isso, sabe ali exatamente a ordem das músicas, em determinado momento vai acontecer isso e tal, e no momento em que as pessoas aplaudem muito no show, a ideia seria fazer ali um momento de silêncio total e completo, mas aí isso circulou nas redes sociais ao longo de toda a segunda-feira, mas no fim das contas, essa ideia foi cancelada no fim da tarde. Aí eu imagino que tenha também, né, uma certa mãozinha da própria produtora do show, né, da própria produção da artista, para evitar que isso acontecesse, porque a turnê já não está sendo fácil para Taylor Swift, né? Encarar mais uma dessa. Aliás, tem difícil. fãs cobrando, né, um posicionamento mais claro, mais firme, direto da Taylor Swift. Acho que ela chegou a se manifestar em redes sociais, mas uma parcela importante dos fãs cobrava uma homenagem, uma palavra durante os shows, né, em relação a isso, e não houve. Bom, a gente segue agora com informação de Brasília, Sheila, porque um outro destaque muito importante que tem sido muito comentado foi a morte daquele empresário preso na Papuda. Ele foi preso em flagrante durante a invasão ao Senado Federal em 8 de janeiro. O João Pedro Melo está por aqui para trazer mais informações para a gente e falar sobre essa morte, porque a gente comentou no caso do latrocínio que ocorreu no Rio de Janeiro. Foram homens que praticaram crimes e foram soltos muito pouco tempo depois de praticarem esse crime e que cometeram novamente um crime, e dos crimes mais graves, né, um crime de latrocínio. E esse homem, ele estava preso na Papuda, estava aguardando por liberação depois de laudos médicos dizendo que ele tinha uma condição de saúde comprometida, e ele estava aguardando justamente a definição dos juízes e acabou morrendo na Papuda. João Pedro Melo, bom dia para você, JP.
Oi, Carlinha, bom dia para você, para Sheila, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, ele era um empresário de 46 anos, morreu ontem durante o banho de sol na Papuda, Centro de Detenção Provisória número 2 aqui da Papuda, em Brasília. Informações de que ele teve um mal súbito, chamava Clériston Pereira da Cunha e era irmão de um vereador da região de Feira da Mata, na Bahia. Bom, ontem, depois de toda essa situação, a família criticou bastante o Supremo Tribunal Federal por não ter dado uma autorização de liberdade para esse empresário. Isso porque já tinha sido provado, segundo os familiares, que ele tinha uma condição de saúde complicada e precisava fazer tratamentos fora do presídio. Ontem, depois de toda essa situação, então, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma cópia do prontuário desse homem, né? Ele pediu para ter acesso a essas informações para entender, de fato, o que tinha acontecido. Ele foi preso no dia 9 de janeiro, então, esse empresário, ele seria um dos que invadiu o Senado Federal, naquela ocasião de invasão dos prédios dos 3 poderes, e segundo a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal, ele chegou a ser atendido por profissionais da própria Papuda, né, ou seja, da Secretaria, e logo depois pelo SAMU e também Corpo de Bombeiros. E não resistiu aos ferimentos. Bom, pelas redes sociais, alguns membros da oposição criticaram as decisões do Supremo Tribunal Federal de não liberarem este homem. Um deles foi o ex-vice-presidente, hoje senador Hamilton Mourão, que afirmou que Clériston já tinha conseguido esse parecer favorável da Justiça para deixar a prisão, mas que ainda não tinha recebido a autorização do ministro Alexandre de Moraes. Diante disso, então, a gente teve também outros membros da oposição falando sobre essa questão ao longo da noite de ontem, ao longo da madrugada, e claro, essa situação repercutiu bastante. O próprio ministro Alexandre de Moraes, como a gente falou, pediu uma cópia desse prontuário, deve ter acesso ainda hoje e aí vai decidir o que será feito, o que será investigado a partir de então. Então, há uma investigação que vai ser feita, sim, isso vai acontecer, mas esse homem de 46 anos morreu ontem, segundo informações, por um mal súbito durante o banho de sol aqui na Papuda, em Brasília. Valeu, JP. É importante destacar também o seguinte: a defesa do Bruno Azevedo de Souza solicitou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que ele tinha saúde debilitada em razão da Covid-19, que lhe deixou sequelas gravíssimas, especificamente quanto ao sistema cardíaco. A gente sabe que as pessoas que seguiam essa linha ideológica, que estavam acampadas nos quartéis, cometendo crime, é muito importante destacar isso. Essas pessoas, muitas delas eram anti-vacina, né? Então, muitas dessas pessoas não se vacinaram, acabaram se expondo ao risco, e essa era uma das pessoas, o Bruno Azevedo de Souza, que estava assim cometendo crime, que foi preso em flagrante no Senado, naquele momento da invasão, né, às sedes dos 3 poderes. E muitas dessas pessoas a gente sabe também que não defendem direitos humanos ou qualquer tipo de ajuda para as pessoas que estão encarceradas, né? Por exemplo, a agilização desse tipo de processo quando há um pedido para saída por motivos de saúde, por razões de saúde. É criminoso, cometeu o crime, está lá preso, o problema é dele. A gente agora consegue enxergar, né? E aliás, Sheila, eu tô para fazer isso. Oi, diga, JP, eu tô tentando fazer um levantamento para saber quantas pessoas estão no Brasil nessa situação, aguardando. Desculpa, só para trazer uma informação rapidinho, é porque o nome do réu, né, desse que morreu é Clériston Pereira da Cunha. O Bruno Azevedo é o advogado dele. Obrigada, JP, o advogado dele, exatamente. Valeu. Estão matando o advogado dele. Pessoal. Muito obrigada, viu? Eu estou tentando fazer esse levantamento e prometo trazer, se não hoje, amanhã, quantas pessoas estão no Brasil justamente esperando por isso. Depois de um pedido, né, para saída em razão da saúde nas penitenciárias, pessoas que não conseguem, estão aguardando, né, ainda essa definição da justiça. Vamos falar do futebol? Vamos, hoje é dia de prova de fogo para o time do Fernando Diniz, para a seleção brasileira. É Super Clássico das Américas, Brasil e Argentina, com transmissão da Band News FM diretamente do Maracanã. Aline Fanelli conta tudo pra gente.
A seleção brasileira entrará em campo hoje às 9h30 contra a Argentina pela 6ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. As duas equipes vêm de derrota, mas o time de Lionel Messi lidera a competição enquanto a seleção canarinho ocupa o 5º lugar. Sem Vinícius Júnior, que está lesionado, o Brasil irá a campo com Gabriel Jesus como referência no ataque. A outra mudança que Diniz fará com relação ao jogo contra a Colômbia é a entrada do Carlos Augusto na lateral esquerda no lugar do Renan Lodge. Do outro lado, Messi pode fazer a última apresentação em solo brasileiro com a seleção campeã do mundo. Os 69 mil ingressos colocados à venda estão esgotados. A Band News FM transmitirá Brasil e Argentina hoje, a partir das 8h40 direto do Maracanã, com a narração do Marcelo Duó. Então, Brasil voltando ao Maracanã hoje, depois de mais de um ano. Vamos lembrar, na última partida ali no estádio, ainda sob comando do Tite, a seleção bateu o Chile por 4-0 para as eliminatórias da Copa de 2022. Mas o Brasil, nesses últimos jogos, não vem bem, não. Fernando Diniz, atual treinador da seleção, comentou sobre como a atmosfera do Maracanã pode ajudar ou, eventualmente, atrapalhar os jogadores. Eu acredito que a seleção que vai contribuir para o ambiente. Eu concordo que o Maracanã ele responde de uma maneira diferente quando as coisas não andam bem. Historicamente é assim. E quando as coisas vão bem, eles respondem muito positivamente. Vai depender muito de como a equipe se portar no campo. Eu espero que a gente consiga fazer um grande jogo, que a gente consiga marcar muito bem. A gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, que tem um dos maiores jogadores da história ainda terminando de construir a sua linda história. Mas a gente se preparou muito para o jogo, a gente espera fazer uma grande partida e que a torcida, por conta daquilo que ela vê no campo, ela consiga jogar junto com o time. E aí, bolão? Bolão? Bolão não, cabeção agora. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. A semana agora engata, hein? E é jogo pra tudo quanto é lado. Que beleza! É isso aí. Então um abraço pra vocês aí no estúdio da Band News FM, a melhor. E eu vou bater na tecla, pra mim, como eu joguei futebol e bem, eu conheço essa bagaça. Olha aqui, não é chute. Eu diria que é certeza. Todo jogo, como se sabe, tem 3 opções. O time da casa ganha, o visitante ganha ou empata. Até aí não tem novidade nenhuma, mas o Brasil não ganha hoje. A primeira opção é empate. A segunda opção, vitória fácil da Argentina. E a terceira não, a 8ª opção é o Brasil ganhar o jogo. Nosso time é muito ruim. Então, esse jogo vai ser 2-1 para a Argentina. Um abraço para vocês todos. Uma ótima terça-feira. Odeio ter que concordar com o Milton Neves, tá? E não é frequente. Que isso acontece. Mas eu também tô achando que vai ser um 2-1 pra Argentina, viu? Eu tô achando também, Sheila, infelizmente. O desempenho do Brasil tá meio ridículo, né, nesses últimos jogos, com tanto né? desfalque também agora, a seleção tá pegando jeito e o Diniz ainda tá fora de prumo, tá com a cabeça em comemoração de Libertadores, então, tô com você, Sheila. E com o Milton. 2-1, e com o Milton.